Vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a posição do governo brasileiro e os possíveis impactos do conflito entre Estados Unidos e Irã. Eu converso agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Mackenzie, e Brasílio Salum Júnior, sociólogo e professor visitante da Unifesp. Boa noite aos dois. Boa noite, Denise. Bom, e vamos falar então dessa situação toda. Nós tivemos ontem quase uma acomodação das expectativas, dando a entender que havia esfriado mesmo a situação, hoje muito nervosismo. Agora, desde o início, o governo brasileiro quis assumir uma posição. Isso. E foi até cobrado pelo Irã. Então, eu queria a opinião dos dois em relação a isso. Olha, há nitidamente uma relação de afinidade ideológica, em algumas teses, do governo Bolsonaro e Trump. Isso nunca foi escondido, aliás, esse ano que passou, todo foi assim, Muitas vezes o governo Bolsonaro se alinhando automaticamente. A situação ela é delicada porque tem impacto pelo menos em 3 grandes dimensões. A diplomática, historicamente o Brasil sempre se manteve neutro naquela região, então, e isso como uma potência média, nunca destoou do geral. Então você perceba que, por exemplo, países europeus tomaram muito mais cuidado ao se posicionar e o Brasil não. Já emitiu nota, tanto que foi chamado a responder lá no ato diplomático. Tem um impacto que é comercial, salvo o melhor juízo, em termos de negociação. O Irã tem uma importância muito grande, bem como o Oriente Médio, na compra de produtos agrícolas, carne e tudo mais do Brasil. E um terceiro aspecto que é o medo do terrorismo, de ataques que não são enfrentamentos entre tropas, exércitos, mas ataques terroristas que podem acontecer em embaixadas norte-americanas ao longo do mundo, inclusive no Brasil. Então, eu acho que esses 3 aspectos merecem uma atenção diplomática e de segurança do Brasil e tentar não ter esse alinhamento automático, porque países não têm amigos, presidentes não têm amigos, têm interesses. E apesar de falar nesse interesse comercial, professor Salum, o presidente Bolsonaro, por exemplo, ao assistir ao pronunciamento do presidente Trump, que ele fez questão até de registrar isso numa live, ele voltou a reafirmar mais ou menos o que ele pensa e colocou o Lula e o Partido dos Trabalhadores na conversa, pela posição inversa que teve no passado. Eu acho que o problema que a gente está vivendo é que o presidente, de fato, alguém falou, eu estou repetindo, só que eu li, não sei exatamente aonde, uma política de ensaio e erro, porque o tempo inteiro ele toma uma atitude, digamos, intempestiva, digamos, espontânea dele, e logo em seguida ele é obrigado a repensar, porque, obviamente, o país não é ele, o país é diferente dele, tem uma tradição diplomática, interesses econômicos e políticos, inclusive, que são diferentes dele, do grupo específico dele, dos eleitores dele. Então, ele sempre tem que reconsiderar, tem que repensar as coisas, inclusive porque esse tipo de atitude, tipo de pronunciamento pode nos trazer riscos importantes, não só riscos econômicos, mas eventualmente, dependendo da evolução do processo no Oriente Médio, riscos inclusive políticos, eventualmente a gente está sujeito a reações armadas que tão longe dos nossos interesses. Até por terrorismo mesmo, Exatamente. Então a gente precisa cuidar, e ele especialmente teria que ter um pouco mais de cautela nessas pronunciamentos que ele faz. E logo no início do governo teve um posicionamento claro, favorável a Israel, o governo, que também criou um certo descontentamento na região. Isso. Foram 2, neste caso específico agora, do ataque que acabou matando o Soleimani, 2 países se pronunciaram favoráveis aos Estados Unidos, Israel e o Brasil. Com relação a Israel, já vamos lembrar daquela tensão inicial da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, e que gerou ali uma reação. E tem uma coisa que é interessante, se houver alguma sanção ou se houver algum impacto comercial e econômico, um dos grupos que foi historicamente apoiador do governo Bolsonaro é o agronegócio. Então pode impactar inclusive
neste grupo interno. Então, as decisões, como bem colocou o professor, não pode ser por ensaio em tentativa e erro. Você tem um histórico, uma diplomacia, um conjunto de intelectuais que me parecem foram colocados num plano secundário, quiçá terciário, e essa tentativa de lidar com relações diplomáticas e comerciais me parece que não tem sido, neste primeiro ano de governo Bolsonaro, um aspecto positivo da gestão. E aí tem uma omissão agora de Ernesto Araújo. Eu só quero acrescentar que seria o ministro que deveria estar cuidando de toda essa situação, né? Mas, veja, como ele é um ministro que rompe com a tradição do Itamaraty, o Deus dele é a nação, essas coisas todas, então, de fato, o próprio ministro não chega a ser um elemento de contenção, né? Não chega porque ele é um dos, digamos, partidário desse tipo de atitude que, infelizmente, o Bolsonaro tem assumido. Inclusive provocações, desculpe interrompê-lo, provocações através de redes sociais, que não seria a postura de um embaixador, né? Eu acho importante até salientar que o Brasil teve, desde o início da criação, por exemplo, de Israel, teve uma posição realmente favorável. Ele participou, né, do processo de criação, digamos, oficialização do território israelense, mas o fato de você defender e apoiar a existência do Estado de Israel não significa, de imediato, tomar atitude que ofende todos os seus potenciais aliados da região, né? O Brasil sempre teve uma posição de preservação de Israel, mas entre isto e transferir a capital, ou digamos a embaixada, para Jerusalém, por exemplo, é ofender os palestinos, ofender os outros países árabes que são parte importante da nossa estratégia comercial e da nossa, digamos, das nossas relações políticas, inclusive nos organismos internacionais. E falando em organismos internacionais, está chamando a atenção, como nós já tivemos até matérias mostrando e também comentários, a não participação do presidente dessa vez em Davos. Já houve uma frustração no ano passado, que era o momento em que ele poderia falar para o mundo e dar uma posição muito clara. Depois nós tivemos Paulo Guedes, outros ministros participando, mas ele teve uma fala muito curta, né, que as pessoas não entenderam muito e agora vai ficar ausente mesmo. Verdade. Foram na estreia, né? Digamos, acho que o Fórum de Davos foi a estreia internacional de Bolsonaro e seu governo. E realmente me pareceu que ele não estava confortável na posição e foram apenas 6 minutos de 45 que ele tinha ali de tempo para usar. E depois, claro, que Paulo Guedes, até por falar inglês fluentemente, ali fez as relações e tudo mais. Só que agora se esperava que a presença do presidente pudesse tentar diminuir aquela primeira impressão e ele lidar de maneira mais favorável com esses temas relacionados ao comércio nacional, ao Brasil, nessa concertação internacional. Parece que não, porque não vai. Agora, vale ressaltar que 2 potenciais candidatos para 2022 estarão presentes em Davos. Ao que parece, Luciano Huck estará e também o governador de São Paulo, o Dória. Então, são 2 figuras que estarão marcando posição num espaço em que o presidente abdicou de ir e parece que vai enviar como representante principal novamente Paulo Guedes. Agora, o presidente parece muito mais focado no âmbito doméstico, na política doméstica. Eu diria assim que, se a gente pudesse dizer em público, cá entre nós, né, eu sinceramente acho que é uma decisão que convém para o Brasil, como país. Porque o nosso problema, na verdade, é ter um presidente que não tem a estatura de estatista, né? Que joga o tempo inteiro para o seu eleitorado específico. Então, eu tenho a impressão que esses ambientes exigem um certo tipo de postura que não é muito usual no presidente. Então, eu acho, sinceramente, que para o país é melhor que vá o Paulo Guedes e a gente não, digamos, não sofra digamos, ao conjunto de críticas que certamente viriam por várias questões que às vezes não estão até na pauta lá de Davos, mas certamente vão aparecer, que é meio ambiente, enfim, outras questões. É o aspecto mais negativo, porque na economia ele teria até resultados a mostrar, né? O ajuste fiscal que está acontecendo, a economia que está entrando numa rota de crescimento mais acelerado, outras reformas. Ele poderia, digamos, jogar nesse, mas certamente lá ele seria chamado a se manifestar sobre outros aspectos, né? Mas para essa coisa digamos,
das reformas, inclusive incompletas, mas certamente iniciadas, né, de liberalização da economia, etc. O Paulo Guedes, acho que pode certamente cumprir a tarefa, né? Acho que... Agora, Rodrigo, diante desse cenário que nós temos aí, dessa manutenção de um clima de polarização, você acha que participar ou não de eventos internacionais pode alterar o que o próprio presidente espera, que ele quer se garantir na reeleição? Né? Inclusive, ele já tem uma certa divergência desses possíveis candidatos, e aí não só o governador de São Paulo, mas também o governador do Rio de Janeiro, Luciano Huck, qualquer potencial candidato já é alvo, né? Não, já é alvo, mas aí que está. Eu concordo com a tese esposada aqui pelo professor Brasílio, porque a não ida do Bolsonaro pode evitar até críticas ou até mesmo aquilo que chamam de vergonha alheia, que muita gente vai falar. Mas a questão é que, neste caso, simbolicamente, ele renuncia a um espaço que é característico de um aspecto da política, que é a diplomacia presidencial, que foi muito bem feita por Fernando Henrique e foi também muito bem feita pelo Lula. E aí nós estamos falando de um sociólogo, doutor pela USP, nós estamos falando de um operário, que ambos tiveram a estatura de estadista e foram nesses organismos internacionais. O Bolsonaro realmente tem focado, e ele tinha dito que não queria reeleição, vale lembrar isso, que tão logo assumiu, ele já começou a mexer as peças para continuar. Então ele tem, agora outros estão se posicionando. Então você vê que a questão com Witzel, ela é latente em tudo aquilo que se fala no Rio de Janeiro. O Dória, que construiu a eleição dele para governador, se afastando do Alckmin, próximo de Bolsonaro, se afastou do Bolsonaro porque percebeu que a dinâmica mudou favoravelmente a ele, que inclusive, como governador de São Paulo, fez incursões em outros países para trazer parcerias e relações comerciais com o estado de São Paulo. Então o Bolsonaro abdica de um espaço que poderia inclusive lhe cacifar para mostrar resultados também no plano internacional, que não tem, como eu disse, nesse primeiro ano aparecido. Agora, professor Brasílio, a gente percebe que tanto oposição e situação, a gente pegando nos dois extremos, tanto o presidente Bolsonaro como o ex-presidente Lula, parece que eles querem manter esse clima de polarização, que é muito ruim para o país, não é? E os dois assumem discursos parecidos, aí assumir posições muito claras, que não são positivas para o país. Então, o presidente Bolsonaro favorável a essa situação dos Estados Unidos com o Irã e na contramão, o ex-presidente Lula e criticando frontalmente Bolsonaro. O país vai ficar nesse jogo? É que eu acho que não vai ficar nesse jogo, mas por enquanto está nesse jogo, porque no sentido de que, do ponto de vista deles, é ótimo que você tenha uma polarização desse tipo, porque isso dificulta o surgimento das forças de porque centro, surge, né? Alguém de centro que tem um equilíbrio maior. Mas eu tenho a impressão que a gente está, vamos dizer assim, nós estamos num ano em que o tema daqui no segundo semestre vai ser eleição municipal. Então isso provavelmente vai fragmentar um pouco a disputa política, né? Não vai ter a mesma polarização? Eu acho que não vai ter nessa eleição. Claro que depois, aí, vamos dizer, quando a gente chegar em 21 para 21, aí, digamos, essas forças ditas de centro, que estão se movimentando de alguma maneira já, tentando se movimentar, certamente vão acelerar o passo. Então a gente vai provavelmente ter vários candidatos, você já mencionou vários deles, digamos, no lado mais conservador, mas vão surgir outros da área de centro-esquerda, etc. Rodrigo também quer falar. Eu acho que o professor está mais otimista com relação às eleições municipais do que eu estou, porque especialmente nas grandes capitais eu tenho a crença de que essa polarização persiste, talvez em cidades médias, até mesmo cidades pequenas, essa questão de esquerda, direita, conservadores ou progressistas se reproduza. E isso é um problema, porque a eleição municipal tem que focar o problema do município, do bairro onde mora o cidadão, da água, da luz, da iluminação. E aí quando você fica discutindo pautas de uma polarização nacional, você deixa de lado, e aí lembrar aquela frase, né, de que tem o eleitor, tem o cidadão, mas o eleitor não mora no estado, na nação, ele mora no município. Então assim, eu estou menos... Dizer Montoro. Montoro, justamente, que o eleitor mora no município, ali tem o bairro dele. Você precisa da zeladoria mesmo. Da zeladoria, deste cuidado de onde as pessoas vivem, transitam, têm a sua vida, o lazer e o trabalho. Então eu estou menos otimista que o professor. Eu espero realmente que a tendência seja essa que ele colocou, mas eu tendo a crer, até por conta do que aconteceu em São Paulo
do Dória, que fez da campanha de São Paulo um debate com Lula, enquanto ele era candidato a prefeito, então o Dória foi bolsonarista antes de Bolsonaro, eu acho que nesse sentido talvez a gente reproduza um pouco isso ainda em 2020. Mas eu quero crer nesse otimismo do professor. Nós estamos fechando, eu só queria fazer uma observação que a direita vai um pouco dividida pela própria divisão do PSL, de vários apoiadores do ex-presidente, do presidente Bolsonaro e depois do ex-presidente Lula, que não consegue também uma união da oposição, da esquerda. Então os dois têm uma certa divisão aí. Verdade. Eu agradeço muito a participação do Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Mackenzie, e Brasílio Salum, que é sociólogo, professor, visitante do Unifesp. É isso. Boa noite para os dois. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Denise. Laerte, Luciano.